Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É com muita alegria que vamos dar início à nossa reunião de hoje e ela será dedicada ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso missionário do amor, da mediunidade, da humildade, pelo seu aniversário transcorrido ontem. E para dar abertura na reunião de hoje, nossa irmã Célia irá fazer para nós a prece. Boa noite a todos os nossos irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Mais uma noite feliz, aqui estamos para receber o alimento espiritual que deve nutrir o nosso sentimento, o nosso coração, em reflexões, em busca de realizar, colocar em prática essas reflexões. Nós vamos criar em nosso coração uma harmonização à luz do Evangelho para que estas mensagens possam mais claramente nos auxiliar. E para isso vamos fazer a nossa prece inicial, rogando assim ao nosso querido Mestre Jesus, que nunca nos desampare, que sempre nos ajude como tem feito há tanto tempo, a nos firmarmos no seu Evangelho, pois Ele mesmo nos ensinou que a nossa libertação, ela vem do conhecimento e da prática do Evangelho. A boa nova que veio nos trazer para que possamos deixar a noite escura da ignorância espiritual e adentrarmos a luz do conhecimento libertador e assim transformar o nosso sentimento, para que um dia possamos amar assim como Ele tem nos amado há tanto tempo. Senhor Jesus, ainda te rogamos que possa continuar como sempre com seus benfeitores, derramando bênçãos, Senhor, em todo o planeta Terra, secando as lágrimas de tanta dor, de tanto sofrimento, principalmente nesse momento de prova coletiva para a humanidade. Mas queremos principalmente rogar ao Senhor Jesus e os benfeitores que nos ajude a ter vontade firme, a vigiarmos e orarmos realmente para que a mensagem possa ser o lema da nossa vida e assim todos os dias fazermos esforços para compreender a sua mensagem e praticá-la na nossa vida de relação com o nosso próximo, começando pela máxima que nos ensinastes, de nos amarmos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus tem nos amado. E assim, Senhor, gradativamente começar a deixar brotar no nosso íntimo espiritual o homem de bem que deve crescer e aflorar dentro do nosso coração, para que, colaborando, que toda a humanidade se liberte da cura, das dificuldades, encontrando a cura renovadora, encontrando paz espiritual, pois somente assim, Senhor, através da prática do seu amor, tão bem ensinado e vivenciado, é que poderemos também chegar próximos de Ti e tornar a nossa vida e a do nosso próximo um pouco melhor nesse planeta de provas e expiações. Que a sua paz, que o seu amor e dos benfeitores espirituais possa estar conosco, não somente nesta noite, mas todos os dias. E que nós possamos querer todos os dias o Senhor Jesus na nossa vida. Que a paz e o amor dele esteja conosco hoje e sempre. Obrigada pela oportunidade bendita de nos reunirmos em torno do Evangelho. Que assim possa ser sempre. Nós agradecemos a nossa querida Célia por essa prece, essas reflexões. E dando continuidade, nós vamos pedir ao André para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, capítulo
17, sede perfeitos. Item 4, no subcapítulo aqui, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda furta-lhes a visão do infinito. Por isso eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença que nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Uma palavra não vem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aqueles que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírito está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Uma palavra, ele é tocado no coração. Também a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor esforça-se para dele se libertar, e sempre o consegue quando tem vontade firme. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura e agora convidamos a nossa Isabel para fazer a leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. Dando sequência ao estudo de hoje do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 7, Perfeição Moral.
Caracteres do homem de bem. Por que sinais se podem reconhecer um homem, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento, de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu pode tirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-o com a bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. O exemplo de Jesus perdoa as ofensas, não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe. Desculpem o erro. Eu disse boa tarde, mas é boa noite. Obrigada a todos. Nós agradecemos a nossa querida Isabel, não tem erro nenhum, porque afinal de contas, um cumprimento, seja boa tarde, bom dia, boa noite, é sempre agradável ao nosso espírito, Isabel. E hoje fica tranquila. E agora vamos iniciar os comentários da noite dessa primeira parte, convidando o nosso querido amigo, Sr. Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho, o meu boa noite e que Jesus abençoe, proteja e ampara a todos os companheiros. Nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. Nós sabemos que os bons espíritas
e cristão é uma coisa só. Homem de bem é também tudo uma coisa só, porque esse tipo de homens não tem tempo de pensar outra coisa. O tempo deles é amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como si mesmo, e viver na ação da caridade. E conhece o verdadeiro espírita é pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências, suas más inclinações. É lutar, é um homem que luta contra a si mesmo, não aceita ideias contrárias a essa, não desmente nem nas suas palavras e nem em seus atos, não desmente a lei de Deus. Ele só afirma, continua e que tem uma importância muito grande em ter a fé, uma fé sólida, uma fé, como se diz, que transporta montanha, tem uma fé segura. Hoje eu estava pensando ainda, ontem foi aniversário do Sr. Chico Xavier, o maior espírita. E eu, quando foi na época do centenário do nascimento dele, eu fiz umas trovinhas e estava olhando agora, me deu vontade de ler elas também. E em homenagem ao Sr. Chico Xavier, apesar que eu estava com a ideia de homenagear ele e não tinha jeito, não vinha jeito de escrever nada. Aí parece que até uma voz veio e falou para mim: você quer homenagear Chico Xavier? Ele não precisa de homenagem sua. Você pega o lápis e escreve o que você quiser. Pronto. E aí, aquilo eu fiquei convencido, que eu peguei o lápis e escrevi. Escrevi até uma longa poesia. Escrevi 13 trovinhas. E pensando nesses bons espíritas, homens de bem, cristãos, eu pensei em ler essas trovinhas que vou fazer assim, ô Soninha. Caso você achar longa, pode cortar, pode deixar de ouvir, que às vezes toma muito tempo. Eu até pus assim, trovinhas de um caipira, em homenagem ao centenário de Chico Xavier. Chico, gostaria de estar te homenageando, mas os teus valores estão além da imaginação. Tem medo de estar te rebaixando por faltar-me alguma informação. Aqui os companheiros sempre falam o quanto é bondoso o seu coração. No grupo espírita Maria de Magdala, o seu nome não cai no chão. Por Jesus somos todos convidados. Você
prestou dóceis ouvidos, porque entre todos os chamados, Chico, você é o maior dos escolhidos. Em Deus você soube confiar, mostrou uma coragem tamanha, sem nunca desanimar, sua fé transportou montanha. Chico, trabalhador da última hora, missionário de Jesus, consolou os aflitos, secou lágrimas de quem chora, iluminou o caminho que a Deus nos conduz. Você é o verdadeiro homem de bem. Do capítulo Sede Perfeitos, ajudou a todos sem olhar a quem. Recompensas, nunca quis esses direitos. Chico, você disse: se eu tivesse autoridade, faria o que eu sempre pensei, uma faixa em toda a cidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pensamento melhor que este jamais foi visto. Ou seja, nunca vimos outro igual. Ele é próprio do Mestre Jesus Cristo, que é seu amigo pessoal. Você amou até os inimigos, só fez boa amizade. Para você, melindre é coisa dos antigos e viveu na ação da caridade. Chico, fonte de luz, todo mundo viu. Recebeu ofensa, mas não reclama. Só uma coisa, tentou e não conseguiu, foi ocultar a sua fama. Chico, na opinião popular, tanto falante quanto ouvinte, você está em primeiro lugar, o mineiro do século XX. Em homenagem ao seu centenário, lembramos seus ensinos profundos. Te desejamos um feliz aniversário ao maior espírita do mundo. Chico, comemoramos seu nascimento com muito prazer e alegria. Que você seja feliz a todo momento. E nós esperamos reencontrar um dia. Que Jesus abençoe agora e sempre. E que te dê muitas felicidades, Chico Xavier, e para todos os companheiros do sábado do Adelino de Carvalho. Que Jesus proteja e ampara, que assim seja. Nós agradecemos nosso querido amigo Sr. Vicente por essa poesia maravilhosa, essa homenagem de coração. Jamais iríamos cortar, Sr. Vicente, jamais, né? Realmente o senhor é um poeta, viu? E não é caipira não, viu? Tem uma poesia bem traçada aí. Um abração para o senhor, para a Leine. E agora, dando continuidade, nós vamos pedir a nossa querida irmã Cidinha para fazer o seu comentário. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, que nos fala dos caracteres do homem de bem,
recebemos como ensinamento que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua completa pureza. Se interroga a sua consciência, pergunta a si mesmo se não violou esta lei, se fez todo o bem que podia, se não cometeu nenhum mal e se fez ao seu semelhante tudo o que queria que lhe fizessem. Este é o roteiro que deve ser seguido por todo espírita e por todo cristão. É a moral ensinada pelo Cristo de Deus e repetida pelo Espiritismo, dando àqueles que duvidam ou vacilam uma fé sólida e esclarecida. Mas muitos que creem nas manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A doutrina é clara, sem alegorias e figuras que possam dar falsas interpretações. Sua essência é a clareza, indo diretamente à inteligência. Não há mistérios e seus seguidores não possuem segredo algum. Sua parte material só requer olhos para observá-la, mas sua parte mais importante, a essência, necessita de certo grau de maturidade moral próprio de cada espírito, e isso independe da idade e do grau de instrução. Em algumas pessoas, os laços da matéria são mais fortes e o espírito não se liberta das coisas da terra. Creem no que sabem e não compreendem mais do que a crença que têm. A crença nos espíritos é um simples fato que não modifica suas tendências instintivas, como um raio de luz insuficiente para clarear-lhes os caminhos. Então se apegam mais aos fenômenos que à moral, querendo principiar nos novos mistérios, sem interesse de saberem se são dignos de estarem nos segredos do Criador. São espíritas imperfeitos que às vezes podem permanecer no caminho ou distanciar-se diante das obrigações da reforma íntima. O verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. A predominância do espírito sobre a matéria faz-lhe entender mais claramente sobre o futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem intactas naqueles que possuem pouco adiantamento moral. Aqueles que adentrarem com fervor a doutrina faz vibrar o seu coração e tem uma fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes e o outro ouve somente sons. Enquanto um se contenta com uma limitação, o outro tenta se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Quando falamos dos caracteres do homem de bem, que é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua completa pureza, lembramos que um homem, um apóstolo que viveu em nossa cidade. Essa descrição é o retrato falado do nosso irmão Chico Xavier, que além de ser, como nos ensina o Livro dos Espíritos e o Evangelho, viveu também uma vida não só de amor, mas de sacrifícios em prol da doutrina espírita e da humanidade. A ele a nossa gratidão
o nosso reconhecimento pela dedicação, pelas suas obras e por toda a sua vida. Sua luz ficará para sempre gravada em nossa memória, iluminando o nosso entendimento. Muito obrigada, boa noite e fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha pelo comentário feito, pelo belíssimo comentário. E dando continuidade, nós vamos pedir agora o nosso irmão Marco Antônio para prosseguir explicando o Evangelho, o Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça entre nós nesse instante. Hoje vamos falar um pouco sobre os bons espíritas. Todos somos espíritas, desde que acreditamos, buscamos seguir as diretrizes da doutrina espírita. Mas nem todos podem ser classificados como bons espíritas. Na verdade, o espiritismo, como diz Kardec aqui, além de ser compreendido, nós compreendemos em geral. Nós estudamos, lemos, compreendemos, mas, como diz Kardec, o espiritismo tem que ser, sobretudo, bem sentido. Então, nós temos que trazer os conhecimentos para dentro dos nossos corações, modificar os nossos sentimentos. Nós temos que começar a olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Não importa se nós, a característica política dele, a característica étnica dele, orientação sexual, nada disso importa, né? Hoje em dia tem muitos conflitos por isso, mas são conflitos de pessoas que não são espíritas, pelo menos não são bons espíritas, né? Que ainda se apaixonam por questões desse tipo e entram em conflito com seus irmãos, esquecendo os princípios da tolerância, do amor fraternal, da compreensão, né? Da paz, exemplificadas pelo Mestre e por outras referências de bons espíritas, bons cristãos, né? Entre nós tivemos uma grande referência, talvez a maior dentro do movimento espírita, que foi Chico Xavier. Chico Xavier, sem dúvida, foi uma grande referência, até hoje é uma grande referência para todos nós do movimento espírita. Muitas vezes nós do movimento espírita gostamos muito de exaltá-lo, de elogiá-lo, de contar casos dele, e tudo isso é bom, a memória dele tem que ser preservada, tem que realmente ser colocada. Mas a grande pergunta que cada um de nós deve fazer é que, será que nós estamos seguindo o exemplo dele? Ele que buscou em Jesus, o nosso modelo e guia, a inspiração para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E nós, olhando para o Chico, a gente olha para ele e busca se inspirar na humildade dele, na paciência, no amor ao próximo. A gente já viu o Chico alguma vez criticando alguém? Né? Nem que seja no campo da política, no campo da religião, por exemplo, né? Segmento religioso, no próprio campo doutrinário. Quantas desavenças que existem no campo doutrinário. A gente já viu o Chico fazer isso? Não. E por que não seguir o exemplo dele e nos tornarmos bons espíritas? Por que não olhar ele e falar, não, o Chico não agiria dessa forma, né? O Chico nos ensinou, com base no Evangelho de Jesus, que a moral é do Evangelho, o modelo é Jesus. Mas existem e sempre existirão aqueles que compreenderam e trouxeram para os seus corações o aprendizado da Boa Nova. E o Chico Xavier, nós estamos lembrando muito dele, né? Lembrando que ontem foi aniversário de nascimento dele. O Chico Xavier serviu de parâmetro. E basta que uma pessoa busque agir dessa forma, que ela pode mudar, às vezes, um país. A gente vê que o Chico Xavier, ele tem um respeito hoje do Brasil inteiro. Foi eleito 2 vezes o brasileiro do século, embora o censo do IBGE diga que são só 2% de brasileiros que se declaram espíritas. Mas, no entanto, o respeito dele, as pessoas percebem nele não só um espírita, como um verdadeiro cristão. Porque, como diz Kardec, nesse item, o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Devem ser, pelo menos, a mesma coisa. Então, ele, com seu exemplo, acima de tudo, muito mais do que com sua obra, com os livros que escreveu, tudo isso foi muito importante, né? Ele se dedicou bastante a isso. Mas, muito mais do que isso, foi a sua maneira de ser que inspirou milhares e até hoje
tem o reconhecimento de milhões de pessoas. Então, muito mais do que nós fazemos é como nós somos de fato, e como nós somos no dia a dia. Não é somente nas condições públicas, ou no centro espírita, não, no nosso dia a dia, começando pelo nosso lar, né? Começando como é que nós nos relacionamos com as pessoas que vivem conosco, com os nossos auxiliares de serviço, como é que nós nos relacionamos com as pessoas que trabalham conosco, né? Essas coisas nós devemos refletir bastante. Acreditar nos espíritos, né, é um primeiro passo, mas não é suficiente. A gente sabe de pessoas que acreditaram ou acreditam em espíritos e ainda se mantêm impermeáveis ao bem, né? Penetram no movimento espírita como uma pedra penetra na água, só molha a superfície, ela não absorve aquela água, né? Nós precisamos ser como uma esponja que penetra na água e se deixa absorver. Então, nós, para nos tornarmos bons espíritas, não podemos somente entrar no movimento espírita, temos que deixar o espiritismo entrar dentro de nós e principalmente atingir, tocar nossos corações. É para isso que visitamos muitas vezes pessoas doentes, pessoas necessitadas, não somente para levar algum consolo, né? Isso é importantíssimo, mas também para nos amolecer nossos corações endurecidos, né? E também temos que ter a misericórdia de também nos tocarmos em relação às misérias morais que muitas vezes nos atingem. Não só as misérias físicas, as misérias materiais. Nós somos tão materialistas que às vezes só as misérias materiais nos comovem. Mas na verdade, quantas pessoas que têm problemas de obsessão, problemas de desequilíbrio emocional, que nós vemos, pessoas às vezes públicas, pessoas às vezes que precisam muito mais de oração do que de xingamentos, do que precisam muito mais de oração do que de críticas, de censuras que nós muitas vezes temos. Às vezes no movimento espírita temos alguém que nós não gostamos muito e ao invés de orarmos por aquela pessoa, pedindo a Deus que oriente, que fortaleça, que ela se encontre, nós criticamos. O Chico Xavier foi abandonado por companheiros de jornada, companheiros muito próximos, nós sabemos bem, e ele nunca disse uma palavra que pudesse, de crítica, que pudesse desabonar essas pessoas que o abandonaram. Muito pelo contrário, ele se manteve em silêncio, às vezes sentiu, mas continuou trabalhando, orando e servindo sempre. Então, ao tomarmos esses exemplos de bons espíritas, no caso aqui estamos ressaltando o Chico, que eles sirvam realmente de exemplos para a gente, né? De transformação moral. É claro que nós não temos a pretensão de nos tornarmos como o Chico, mas que ele sirva de exemplo de alguém que está caminhando em rumo à luz, que é Jesus Cristo, né? Que é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Então, quando vemos alguém nesse caminho, que também busquemos seguir esse caminho, mesmo que muitos passos atrás, mas o importante é a direção que nós estamos indo. Então, limpar nosso coração de todo ódio, de todo ressentimento, de toda mágoa, né? De toda aspereza e nos tornarmos pessoas melhores. Que o Espiritismo toque os nossos corações. E esse é o grande exemplo que nós temos no Chico, para nos tornarmos homens de bem, que é, inclusive, o item 918 do Livro dos Espíritos, né? Fala sobre o homem de bem, que são os comentários do Kardec, e ali descreve o homem de bem é aquele que se deixa tocar no coração, busca se espiritualizar mesmo enquanto está aqui na Terra. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Marco Antônio pelo belíssimo comentário. E agora vamos pedir a nossa irmã Yandra para fazer uma leitura do livro Doutrina de Luz para nós. Boa noite a todos, dando início à leitura da mensagem na Esfera Espírita, capítulo 20, Doutrina de Luz. Realmente saberás pronunciar as mais belas palavras, escreverás os livros mais nobres, produzirás poemas de eloquente beleza, reunirás multidões ao redor de tua vigorosa influência. Exteriorizarás faculdades mediúnicas espantosas. Materializarás os desencarnados ante a observação da ciência. Receberás mensagens brilhantes, susceptíveis de arrancar a admiração e o respeito dos espíritos mais céticos.
Transmitirás com segurança avisos e apontamentos do plano superior. Transportarás contigo olhos percussientes e lúcidos, divisando quadros inesquecíveis do campo extrafísico, sensibilizando os companheiros até as lágrimas. Improvisarás orações de conteúdo sublime. Reterás a mais sadia convicção acerca da imortalidade da alma. Desfrutarás o mais elevado apreço entre os irmãos de fé pelo tesouro de inteligência e cultura que te exornam a individualidade. Acumularás a riqueza do raciocínio e a bênção da confiança. Todavia, se não fores bom no trato com os outros, se não exemplificares os princípios santificantes que esposas na luta de cada dia, iluminando e aprimorando a ti mesmo, para clarear o teu santuário doméstico e aperfeiçoar a região de trabalho a que deves servir, não conseguirás acordar os semelhantes para o caminho da perfeição, porque em matéria de cristianismo e, consequentemente, de espiritismo, apenas o exemplo guarda poder transformador, capaz de despertar as consciências que nos rodeiam, impulsionando-as da inércia na sombra para a vitória da luz. Emmanuel Francisco Xavier. Boa noite, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Viva Chico Xavier! Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura que ela fez, pela saudação ao nosso querido Chico. E agora passaremos aos comentários desta leitura, pedindo a nossa irmã Ana Cláudia para iniciar para nós. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura e estudos. Rogamos aos benfeitores da Casa Espírita Adelino de Carvalho, que sempre nos assistem, que possam nos inspirar para as reflexões em torno desta lição maravilhosa, ditada por Emmanuel ao nosso querido Chico, intitulada Na Esfera Espírita. O benfeitor espiritual traça para nós um perfil daquele que, como nós, tem a bênção de nascer e crescer em berço espírita. Então ele diz que na esfera espírita poderemos ser excelentes oradores, atrair muitas pessoas com a nossa influência, talvez escrever livros com temas espíritas, ou produzir belíssimos poemas que cativem a sensibilidade das pessoas. Poderemos ser médiuns de efeitos físicos ou psicógrafos, conquistando a admiração e respeito das pessoas mais céticas. Talvez possamos até receber e transmitir avisos e apontamentos do plano superior, enxergar pela dupla vista quadros inesquecíveis, levando os companheiros às lágrimas, proferir orações com conteúdo sublime, ser muito querido e apreciado pelos irmãos de fé devido à inteligência, cultura, raciocínio e confiança que transmite. Depois de afirmar tudo isso, o nosso amigo Emmanuel vem com a conjunção adversativa que ele adora colocar oportunamente em suas mensagens, que são o porém, todavia, contudo. E quando ele começa a nos advertir que nada disso terá valor se não exemplificarmos tudo o que pregamos e acreditamos, que se não formos bons e praticarmos o amor ao próximo, não conseguiremos despertar as consciências que nos rodeiam. Depois que ele diz isso tudo, Aliás, tudo isso, toda essa lição me fez lembrar de como ela se aplica ao querido irmão que trouxe para nós essa mensagem. Como Francisco Cândido Xavier reflete as palavras de Emmanuel, porque ele, para nós, é exemplo de integridade, de moralidade, de amor ao próximo, de caridade, até mesmo com os adversários,
Aliás, eu não sei se no caso do Chico eu poderia usar esse termo, porque ele não teve inimigos ou adversários, mas com certeza alguns perseguidores momentâneos, porque até mesmo aqueles que duvidavam da integridade mediúnica do Chico, com o passar do tempo e com os exemplos do médium, eles se retraíram ou mudaram de opinião, referindo-se ao Chico como um homem bom. Ramiro Gama, em seu livro Lindos Casos de Chico Xavier, nos fala, abre aspas, que nem todos os irmãos, esclarecidos pela terceira revelação, aprenderam com que sacrifício ele, Chico, realizou sua tarefa e quantos esforços fez para se manter de pé no clima das incompreensões, dentro da luta com as tempestades, os coriscos, os trovões das lisonjas, dos elogios, de todas as experimentações, e conseguir atender aos imperativos sagrados da sua missão junto a Jesus. E sobre estes elogios e manifestações exageradas, Chico respondeu certa vez a um irmão mais exaltado: eu sou um verdadeiro sapo que traz às costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas para a possuir constantemente tem que sofrer com a cera derretida que lhe cai sobre a pele, queimando-a, como a lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar ao fim da jornada. Então, meus irmãos, é esse espírito humilde, íntegro, puro e reto que homenageamos nessa data, lembrando o nascimento dele em 2 de abril, e agradecemos por tudo que ele nos deixou, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Pedimos a Jesus que o abençoe. Obrigada a todos pela paciência e compreensão comigo. Boa noite. Nós agradecemos a nossa querida irmã Ana Cláudia pelo comentário feito, pelo caso narrado, e não precisa preocupar com fechar as aspas, não. Nós entendemos direitinho, Ana Cláudia, fique tranquila. Muito obrigada mesmo. E agora, dando continuidade, nós vamos convidar a nossa companheira Mara para dar prosseguimento no comentário dessa lição. Boa noite, amigos e amigas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite. Hoje, a minha singela avaliação será sobre o livro Doutrina de Luz, lição número 20, intitulada Na Esfera Espírita, pelo Espírito de Emmanuel e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o que eu pude aqui compreender dessa leitura brilhante de Emmanuel diz respeito à coerência entre o conhecimento e a exemplificação dos princípios do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. Durante a minha interpretação dessa lição, eu me deparei com várias situações que nós vivenciamos no nosso cotidiano e que se torna infrutífero o nosso trabalho por não haver essa conexão, por não haver harmonia entre o fazer, o falar e o prover com exemplos. Em todo o texto, Emmanuel nos sugere a reflexão para que tenhamos os nossos olhos abertos para tais situações. Diz ele assim: realmente saberás pronunciar as mais belas palavras, escreverás os livros mais nobres, reunirá multidões ao redor de tua vigorosa influência,
improvisarás orações de conteúdo sublime. Porém, todavia, entretanto, que são conjunções muito usadas por Emmanuel, porque essas palavrinhas servem para indicar a oposição entre ideias e que mudam o contexto das frases. Por isso, Emmanuel sempre as utiliza. E então ele nos esclarece e certifica que nada do que fazemos que nos faça brilhar aos olhos dos homens será visto com mérito aos olhos de Deus, se não exemplificarmos no nosso dia a dia, no trato bom para com o nosso próximo. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma homenagem ao nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, que nos serve de modelo perfeito para esse artigo memorável do seu benfeitor. Chico exemplificou e apenas o exemplo guarda o poder transformador, capaz de despertar as consciências que nos rodeiam, impulsionando-as da inércia na sombra para a vitória na luz. Uma boa noite, meus amigos, fiquem com Deus. Eu vou deixar aqui embaixo uma pequena homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier pelo seu aniversário no dia 2 de abril passado. Boa noite. Chico Menino Xavier. Cândido poeta Xavier, vens de uma história contada de 10.000 anos por 10 décadas iluminada. És a materialização de uma promessa revelada, incutindo-nos caridade, amor e fé. És jardineiro e plantaste a flor do Evangelho, convertendo lágrimas em orvalho de esperança, em doce perfume num constante labor. Não és um prólogo, mas um poema de Deus na terra, cisco que incomoda e desperta, consciências imersas em trevas. És Francisco Chico Xavier, Cândido Menino de Deus, tens 100 anos em nossa memória, e teu sorriso torna pensativa a nossa veemente primavera evolutiva. És a luz espalhando bem, a caminhar com Jesus. Maria Luísa Andrade de Oliveira, Jô. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo belo comentário e por essa poesia da nossa querida Jô, né? Maravilhosa. Muito obrigada, Mara. Parabéns para você e para a nossa Jô. Vai atrasar um pouquinho, mas é um pouquinho só, gente. Agora nós vamos pedir a participação da Ivana e o Paulinho com casos de Chico Xavier. Boa noite, prezados amigos. É com muita alegria que estamos esta noite, todos juntos, para comemorar o aniversário de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Nós vamos narrar um fato acontecido entre Chico Xavier e Luiz Carlos Becker, filho da grande dama do teatro brasileiro, Cacilda Becker. No dia 14 de junho de 1969, vítima de um derrame cerebral, desencarnou a atriz Cacilda Becker, que na maioria das vezes representava
como se estivesse num autêntico transe mediúnico. Anos depois de sua morte, em Uberaba, seu filho Luiz Carlos Becker perguntou ao Chico que bilhete era aquele que ele, o Chico, tanto se referia quando se encontravam. Chico Xavier explicou que aludia às poucas palavras escritas num pedaço de papel que ele, Luiz Carlos, às escondidas, colocara sob o travesseiro onde descansava a cabeça de sua mãe minutos antes de levarem o caixão mortuário. Você escreveu, prosseguiu Chico Xavier, o seguinte: Mamãe, vai em paz, que aqui a gente se vira. Beijos do seu filho, Cuca. Perplexo, Luiz Carlos indagou como Chico Xavier soubera da existência do bilhete, se até aquela data nunca revelara a ninguém, nem mesmo a sua esposa, Dorita, a curta frase que grafara, às ocultas, na hora dolorosa do enterro do corpo físico de sua mãe. Quase envergonhado, com humildade e naturalidade, Chico Xavier esclareceu: foi Cacilda quem me contou. A partir daquele dia, Luiz Carlos Becker tornou-se espírita. Bem, agora vamos passar para o Paulinho, que contará uma outra história do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Prezados amigos, então vamos continuar com as nossas narrativas, e essa é mais uma narrativa impressionante, pois começa com o nosso personagem falando assim: como vou falar com os meus pais que meu irmão foi assassinado? Eu estava angustiado, mas não conseguia chorar. Fui transmitir uma partida de futebol em Recife quando fui informado da morte do meu irmão. Não pude fazer meu trabalho e já estava num voo com destino a São Paulo. Sentei-me bem atrás. Não queria ser reconhecido, não queria conversar. Abaixei a cabeça e a tristeza era imensa. De repente, alguém senta-se ao meu lado e toca o meu braço. A custo, levantei a cabeça para olhar quem poderia ser. Está me reconhecendo? Fiquei extremamente surpreso. Era Chico Xavier. Usava um terno verde escuro, estava sem gravata e com o tradicional óculos escuro. Então perguntou-me como era ele. Entendi que ele se referia a meu irmão e passei a descrevê-lo fisicamente. Chico abaixou a mesinha do passageiro, pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Quando terminou, disse: ele teve que ir mesmo. Deus o levou. Os próximos meses de sua vida seriam horríveis. Deus o poupou desse sofrimento. Não se preocupe, seu irmão está bem. Passado alguns meses, me procure que teremos mais notícias sobre ele. Em seguida, se levantou e caminhou para a frente do avião. Quando aterrissamos em São Paulo, fui o primeiro a descer pela porta dos fundos. Queria esperá-lo fora do avião. Observei atentamente a descida dos passageiros, um a um. Chico Xavier não apareceu. Procurei então saber. Ele não estava nesse voo. Somente depois entendi. Ele esteve sim naquele avião, mas em desdobramento e para socorrer-me.
Aquele encontro confortou-me a tal ponto que pude cumprir a minha difícil missão de ajudar a minha família. Agora uma pequena nota. Esse episódio aconteceu com o Dr. Osmar de Oliveira, médico, jornalista, narrador e comentarista de futebol. Trabalhou nas TVs Gazeta, Cultura, SBT, Globo e Bandeirantes. Desencarnou aos 71 anos em 2014. Nós que gostamos de futebol sempre o víamos na TV Bandeirantes, última emissora em que trabalhou. Uma boa tarde, meus amigos. Encerrando, gostaria de dizer que essa narrativa está na íntegra no livro Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, de autoria da médica espírita doutora Marlene Nobre. Chico, onde quer que estejamos, guardemos fidelidade aos postulados espíritas, porque você sempre será a nossa maior referência na divulgação do trabalho que compete a cada um de nós fazer. Revelar você aos outros, Chico, é pegar uma pequena réstia da tua luz. Muito obrigado, gratidão para sempre. A você, Francisco Cândido Xavier, o nosso advogado aonde quer que estejamos. Chico Xavier, doação de si mesmo, enxugando lágrimas, estendendo as mãos, devolvendo sorrisos aos velhinhos, às crianças, aos que perderam entes queridos. Missão abençoada, mediunidade que reluz, em páginas e mais páginas de luz. São livros de Jesus, que consolam, que amparam, que fortalecem. Pescador de almas, nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor. Aos nossos corações trouxe de volta Jesus. Nós agradecemos aos nossos queridos irmãos Paulinho e Ivana pela narrativa dos belíssimos casos ocorridos com o Osmar, narrador de futebol, e também com o Cuca. Histórias belíssimas de autenticidade da mediunidade de Chico Xavier e de sua bondade auxiliando os nossos irmãos. E agora, encerrando a nossa reunião e a nossa homenagem ao nosso querido Chico Xavier, a Valda Fonseca fará a prece de encerramento para nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido e pedimos para nossos irmãos que estão passando por momentos tão dolorosos, tanto na doença como na fome ou com fome, ou seja, as dificuldades também, fé e coragem em seus corações. Um grande abraço a todos, boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Valda, realmente precisa da gente ter fé e coragem e lembrar de todos eles, né, Valda, daqueles que estão doentes e daqueles que estão passando dificuldades. Agradecemos a todos que leram, a todos que comentaram, que fizeram preces, as narrativas, os casos, as homenagens, a todos que acompanharam com as vibrações, o nosso agradecimento. Fiquemos todos com Deus, que Ele nos abençoe hoje e sempre.